Tópico 3º, Deus cumpre as suas promessas. Subtópico 1º, a finalidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Subtópico 2º, Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte dos rudimentos da doutrina. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé, renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Cristo. Subtópico 3º. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje como no dia do Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Conclusão do tópico 3º. Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar suas promessas, Ele também renova a fé dos que estão abatidos. Então, irmãos, quando a gente tem uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de obediência à palavra, que é a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, a gente é completamente restaurado, né? A gente desfruta das bênçãos que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nos conceder essas bênçãos. E quando a gente fala de bênçãos, irmãos, não trata somente de bênçãos materiais ou de bênçãos espirituais, mas bênçãos em todas as áreas de nossas vidas. Quando a gente obedece, se cumpre a palavra do Senhor que está em Deuteronômio 28, né? As bênçãos da obediência. Mas se desobedecer, também se cumpre as maldições que estão no mesmo capítulo de Deuteronômio 28. Então é melhor obedecer do que sacrificar, porque o nosso Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E muitas vezes a pessoa não obedece e fica fazendo sacrifício de tolo diante de Deus, porque Deus não recebe, né? O que a pessoa está ofertando, seja o louvor, seja o que for. Se a gente não está com a vida ali em obediência ao Senhor, né? O Senhor não vai se agradar, mas busquemos sempre o temor do Senhor e a obediência à palavra dEle, à vontade dEle, para que nós sejamos ali aprovados, né? Nos apresentemos ao Senhor sempre como obreiros aprovados, que maneja bem a palavra dEle e da qual não tem nada para se envergonhar. Então, irmãos, vamos sempre fazer a vontade do nosso Deus, porque nós seremos os principais beneficiados pela obediência. Na igreja antiga, né? Na igreja primitiva, no século I, ali no livro de Atos, os discípulos eles faziam questão de que os novos convertidos recebessem o Espírito Santo. E eles buscavam o Espírito Santo, porque é uma bênção, irmãos, é uma dádiva. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. E quem não é, irmãos, busque o Espírito Santo como os crentes em Jesus Cristo da igreja primitiva. Porque o mesmo Deus que batizou, que derramou do seu Espírito Santo, no passado ainda derrama, ainda batiza. Aquela efusão, aquele derramamento que ele usou o profeta, né, Joel, para profetizar que ele derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, independente de classe social, de cor, de raça, etnia, ele derramaria, fosse servo, fosse senhor, ele derramaria, né? Mas se fosse criança, adulto, jovem, idoso, se buscar o Espírito Santo dele, se obedecer à palavra dele e ter uma vida de oração, uma vida de busca incessante, para que a chama não se apague, irmãos, ele derrama do seu Espírito Santo, ele renova os que já são batizados. Então nós precisamos, porque
é bênção do céu, né? É como Paulo falou, buscar as coisas que são do alto, não que são da terra, irmãos. Nós precisamos das coisas materiais para sobreviver no mundo capitalista, mas pelo amor de Deus, não ponha o vosso coração em nada desta terra. Veja os cristãos de antigamente que estavam ali no cativeiro, mas os que Deus despertou o coração para ir reedificar o templo dele em Jerusalém, doaram tudo o que precisava, ouro, prata, não tinha apego, irmãos. E assim também na igreja primitiva. Os crentes em Jesus Cristo que recebiam Jesus não tinham apego com as coisas da terra. Aquele que tinha repartia com o que não tinha. O que tinha uma propriedade vendia e dividia com aqueles que não tinham. E todos tinham o que comer, todos tinham o pão, porque o pão era partido entre todos, como diz a palavra do Senhor. Tanto é que Ananias e Safira pecaram justamente nesse ponto. Decidiram vender uma propriedade deles. Ninguém pediu para vender, mas eles queriam vender porque viram os outros vendendo, mas o coração ainda estava apegado no material. E aí, depois de vender e receber o dinheiro, eles, um com o outro, planejaram mentir para os apóstolos, sem saber que eles estariam mentindo para o Espírito Santo de Deus, que não tem perdão quando se mente ao Espírito Santo de Deus, quando se blasfema contra ele. E ali eles mentiram o valor da propriedade para não entregar todo o valor para os apóstolos. E aí, por conta disso, os dois morreram. A gente pode ver essa passagem lá em Atos, no capítulo 5, né? Sobre Ananias e Safira. Então, muito cuidado, irmãos. Não pode mentir ao Espírito Santo de Deus. Não minta àqueles que Deus levanta para fazer a obra do Senhor. Na verdade, não pode mentir a ninguém, porque é mentira do diabo. Mas, sobretudo, honrem aqueles que Deus levanta para estar ali na liderança da obra dele, porque teve uma razão para o Senhor levantar, para o Senhor constituir. Porque Deus não tem culpado por inocente. Vamos ao último tópico, que é o tópico 4.